Bom, Jair Bolsonaro se reuniu ontem com o representante da Organização dos Estados Americanos, Pedro Vaca. Segundo o site Metrópolis, durante o encontro, Bolsonaro afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ajusta depoimentos, faz pesca probatória, prende suspeitos sem denúncia formalizada e persegue integrantes da oposição ao governo Lula por meio de inquéritos do STF. Ainda de acordo com a reportagem, Bolsonaro declarou que Pedro Vaca fará um relatório sincero sobre o que está acontecendo no Brasil. Carlo Cauti, de volta ao estúdio de Oeste Sem Filtro, aqui em São Paulo. Boa noite, seja bem-vindo. Vamos aproveitar os seus conhecimentos em relações internacionais, Cauti, você que é professor desta cadeira, desta disciplina, para falar um pouco sobre os efeitos práticos deste relatório da OEA. Acho que muita gente está se perguntando, essa semana toda aí a gente acompanhou, fez a cobertura aí muito próxima desses encontros que Pedro Vaca teve em Brasília, Rio de Janeiro e hoje também em São Paulo. Agora, conta para a audiência, que acho que muita gente tem dúvida. Há um prazo, por exemplo, para essa comissão da OEA apresentar o relatório, 6 meses, 1 ano ou não? Outra coisa, onde esse relatório será publicado? As pessoas terão acesso? É público? Outra dúvida também, em sendo publicado esse relatório, quais são as possíveis penalidades que podem ser aplicadas ao Brasil por outros países? Cauti, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Boa noite, mestre Alexandre. Boa noite, Ana. Boa noite ao nosso público. Pois é, a OEA ela não tem um poder de impor alguma coisa para os seus países membros. Uma organização que reúne os Estados americanos já teve um papel muito relevante em denunciar, no passado já denunciou violações dos direitos humanos, abusos da liberdade de expressão. Por exemplo, um dos últimos relatórios sobre a liberdade de expressão produzidos pela OEA foi sobre Cuba. E o relatório, estava dando uma olhada aqui, é de 2022, se não me engano, e o relatório fala justamente que há mais de meio século, Cuba é governada por um regime de partido único e o Estado restringe de forma severa a liberdade de expressão, associação, reunião, etc. Ou seja, a OEA denuncia aquilo que está acontecendo nos vários países onde essa liberdade é coibida. E é muito provável que o representante especial da OEA, o Pedro Vaca Villarreal, que está aqui no Brasil, faça a mesma coisa com o Brasil. Denuncie para os países membros da OEA, ou seja, Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, todos os países do continente americano, menos a Venezuela que saiu. E para o mundo inteiro, que no Brasil não temos um Estado democrático de direito, que no Brasil não respeitamos o artigo 13 da Carta da OEA, que prevê que a liberdade de expressão é um direito humano fundamental. Na base disso, os outros países membros da OEA, então os membros da organização, podem tomar as medidas cabíveis. Por exemplo, nenhum país vai querer ter programas de cooperação cultural com um país que tem esse tipo de comportamento, ou cooperação científica, ou cooperação tecnológica, ou, quem sabe, cooperação militar também, porque vai que usa a tecnologia que é transferida para o Brasil censurar os seus jornalistas, os seus cidadãos, etc. Então o Brasil vai começar a sofrer pressões cada vez maiores e, eventualmente, interrupção de programas importantes até que algo mude no Brasil. Agora, em casos extremos, países membros da OEA foram expulsos da organização, como foi Cuba, por exemplo, depois que se tornou uma ditadura nos anos 50, 60, mas foi um caso muito peculiar e somente porque Cuba também tinha convidado a União Soviética a instalar mísseis em seu território. No caso do Brasil não é tão grave, mas com certeza um relatório como esse pode aumentar a pressão sobre o governo brasileiro, sobre o Supremo Tribunal Federal e eventualmente levar países membros da OEA, como os Estados Unidos, a atuarem contra quem assinou decretos ou documentos que impunham a censura no passado, ou seja, ministros do STF. É por isso também que o entorno do presidente Lula alertou o ministro Alexandre de Moraes, é melhor não viajar para os Estados Unidos, porque ninguém sabe o que pode acontecer lá. Esses documentos ajudam juízes federais americanos a tomar, ou o governo americano, a tomar decisões do caso. E há um prazo para apresentação do relatório? Não, não tem prazo, mas obviamente, se o representante da OEA foi enviado ao Brasil por livre e espontânea pressão dos Estados Unidos, que pagam metade do orçamento da OEA,
ele não vai poder atrasar muito a entrega desse relatório, não pode atrasar demais. Até porque fica feio para ele, o risco dele perder o emprego dele muito bem remunerado é alto e no final das contas, o governo brasileiro tem quanto a mais? 1 ano e meio de vida útil? Depois disso, quem sabe quem vai governar o Brasil? Mas ele, com certeza, vai querer ficar no emprego dele lá na UEA. Então é melhor soltar esse relatório logo. E é público? É público, está no site da UEA. Perfeito. Deixa eu passar aqui para o Alexandre, que na sexta-feira passada, Alexandre, a gente comentava sobre a futura visita do Pedro Vaca ao Brasil. Agora passou-se aí uma semana, quero ouvi-lo. Pedro Vaca se encontrou com parlamentares, com ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje com veículos de comunicação. Qual o saldo você faz dessa visita, Alexandre? Bom, eu devo dizer que eu continuo cético. Eu expressei meu ceticismo e continuo cético, né? O Bolsonaro, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro parece que está otimista. Eu gostaria de conversar com o Van Hatten para saber o que ele acha, já que ele está acompanhando todas essas reuniões. Eu sei que ele está levando tudo que foi dito, né? Agora, podia levar só 2 coisinhas, não precisava mais do que isso, só 2, produzidas pelo próprio Supremo. Suficiente, mais do que suficiente. Aquela frase perante a UNE, do presidente do Supremo, que já foi presidente do TSE, da Justiça Eleitoral, né? Eu menciono isso no meu artigo na revista Oeste, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Isso cabe na cabeça de algum europeu, de algum americano, de que um juiz da Suprema Corte diga uma frase dessas? A frase por si só se explica. Ela é altamente eloquente, ela tem todas as informações necessárias. E depois olhar aquilo que o ministro Marco Aurélio Mello chamou de inquérito do fim do mundo, que contém também todos os ingredientes de ilegalidades. Foi baseado num regulamento interno do Supremo que foi derrogado pela Constituição de 88, pelos artigos 127 e 129. A iniciativa cabe ao Ministério Público. Não existe um crime dentro das instalações do Supremo para que houvesse uma suposta investigação administrativa, um inquérito administrativo que não foi. Se tornou um inquérito urbi et orbi, né? E entregou também ilegalmente, não fez nenhum sorteio, não houve nada aleatório, nas mãos do ministro Moraes, que está investigando e processando gente que não tem foro privilegiado, que é da primeira instância, né? Então está tudo irregular. E ele, e o Supremo é supostamente a vítima, é o ofendido. Então, o juiz ofendido, investiga, denuncia, lá no início denunciava, né? E aplicava, executava a pena, né? Depois é que começou a entrar o Ministério Público. Mas isso é suficiente, é só olhar os fatos, o histórico. Não precisa de mais nada, né? Mas ele ouviu todo mundo. Infelizmente não pôde ouvir, não podia ir a Ponta Grossa para ouvir o Felipe Martins, nem ia, acho que está numa colônia penal, né? Agora o Daniel Silveira também não pôde ouvir. Mas ele ouviu os outros que estão sendo indiciados a despeito do que está escrito na Constituição. E não é um escrito difícil de interpretar no artigo 53, né? Eu lembrei outro dia, fez 90 anos, Ives Gandra Martins, que ajudou muito a fazer esse artigo e deixar o artigo muito claro. Deputados, senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões. Não tem um salvo-se, não tem nada. Isso é absoluto, não é relativo, meu Deus do céu, será que não sabem ler? O sujeito pode estar no banheiro da casa dele, sentado no vaso, e omitir opinião, e tem a mesma inviolabilidade, pode falar mal da mãe do Papa, tem a mesma inviolabilidade, está escrito na Constituição, eu sinto muito. Então mudem, chamem, convoquem uma Assembleia Nacional Constituinte para mudar essa cláusula pétrea, porque é uma cláusula pétrea, né? Então, meu Deus, se a gente começa a relativizar a Constituição, liberdade de expressão, vedação à censura, acabou a Constituição. Isso é muito, 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 muito grave. Agora, infelizmente, vergonha nossa, vergonha caia sobre nós,
Precisamos de depender do senhor Pedro Vaca, da OEA, para resolver isso, quando o Senado brasileiro tem na mão todos os instrumentos para resolver isso?